quando a gente olha o preço de um produto de luxo, a gente vê aquele valor exorbitante e fala, meu Deus, como é caro! O mercado de luxo tem sim as suas particularidades e tem o porquê do valor do produto. O podcast Varejo On foi um oferecimento do Personal Shopper, o método que une capacitação, tecnologia, inteligência artificial para o seu time de varejo poder vender mais, poder ir atrás do cliente e poder trabalhar com excelência para esse cliente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Varejo On, o seu podcast de varejo e vendas, e hoje a gente vai falar com uma especialista do mercado de luxo, que está há muito tempo nesse mercado, para contar um pouquinho como faz para vender esse produto, como é o relacionamento com o cliente, como cuida da liderança. Nosso bate-papo de hoje está imperdível. Para quem não me conhece, eu sou Paulo Conejeiro, eu sou consultor e expert em transformação digital, eu sou criador do método Personal Shopper e atuo há mais de 20 anos em marcas como C&A, Burberry, Coach, Farfetch, Copenhagen e venho, junto com o meu time, transformando o varejo brasileiro. Nossa convidada de hoje é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, né? A gente teve uma aproximação no final do ano passado e foi muito positiva. É uma executiva de varejo, já trabalhou em marcas internacionais como Carolina Herrera, Patibô, né, uma das marcas mais expoentes do luxo brasileiro, e hoje é executiva de varejo dentro da Gellers, uma marca super disruptiva, uma marca que nasce com um DNA muito forte de transformação também. E eu quero dar boas-vindas a Carol Miragaia. Carol, é um prazer ter você aqui hoje. Prazer todo meu, muito feliz pelo convite. Obrigada. Muito legal, Carol. Carol, eu quero, antes de mais nada, que as pessoas te conheçam. Conta um pouquinho que a Carol, como a Carol começou a trabalhar no varejo. Conta um pouquinho pra gente da tua carreira. Vamos lá. A minha história no varejo é bem interessante, porque eu entrei no varejo por uma oportunidade. Primeiro eu comecei trabalhando na empresa do meu pai, ele tinha uma empresa de prestação de serviço, então fui lá para a área de administração, enfim, trabalhava com ele nessa área como gerente administrativa. Você é de São Paulo, Carol? São Paulo, São Paulo, perfeito. Sim. Apesar de às vezes ter um sotaque meio curitibano, né? Morei em Curitiba. Mas é de São Paulo? Sou, sim. Meu filho nasceu em Curitiba, mas eu sou de São Paulo, nascida e criada aqui. Enfim, aí saí dessa área administrativa, fui para consultoria de imagem. Trabalhei como consultora de imagem, como personal shopper, fazia excursão de clientes, enfim, auxiliava na compra. Tinha já uma carreira consolidada com isso. Dava treinamentos em empresas, enfim, já estava bem estruturada. E por que eu migrei da área administrativa para a consultoria de imagem? Porque eu já gostava de moda. Então, eu estava lá nessa área administrativa querendo opinar na roupa de todo mundo, falar como todo mundo tinha que se vestir. Muito bom. E no mercado que não tinha nada a ver, né? Entrei nesse mundo da moda através da consultoria, onde eu já havia me encontrado e estava bem feliz. Foi quando surgiu a oportunidade de trabalhar na Carolina Herrera, que foi uma grande virada de chave. Imagino. Porque eu comecei na Carolina Herrera na área de vendas. Então, assim, eu tinha já uma carreira consolidada, eu atuava como consultora, tinha já as minhas clientes, e aí eu fui para Carolina Herrera, que é uma marca de luxo, né, uma marca super renomada, mas eu comecei atuando como vendedora. Uau. E foi uma super escolha, porque eu tive que decidir mudar. Você teve que decidir de estar num escritório para trabalhar de sábado e domingo e feriado. Exatamente. E foi uma decisão importante, porque no começo eu até achei, a consultoria vai me ajudar, eu vou conseguir fazer o atendimento com a cliente personalizado, e muda completamente, né? Uma coisa é você estar ali atuando como consultora, outra coisa é você estar ali na área de vendas. Mas foi uma virada de chave e foi muito legal, e aí eu falo que o varejo me mordeu, né? O bichinho do varejo me mordeu. Ele morde a gente e não vai embora. Exatamente, esse é o ponto. Exatamente. E estou aqui até hoje, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essas três marcas. Na Carolina Herrera eu falo que eu posso dividir em 3 etapas.
onde eu atuei como vendedora, né? Então, eu entendo tudo que acontece. Qual loja você começou na Carolina Herrera? Na loja do Iguatemi. Eu abri a loja do Iguatemi. Uau. E literalmente abri mesmo. Eu lembro dessa data. Foi próximo de 2007, 2008? Não, foi um pouquinho mais. Foi ali em 2012. 2012. Por aí. A loja ali no térreo. Exato. Em frente à Calvin Klein. Em frente à Calvin Klein. Loja então, linda, né? A loja tá fumada. Né? Linda, todo linda. mundo sabendo que a loja ia chegar ali no Iguatemi, né? Porque já existia a flagship no Cidade Jardim, mas a loja do Iguatemi era uma grande muito espera. Esperada, exatamente. O Iguatemi tem um metro quadrado menor. O metro quadrado menor, mas é o metro quadrado que mais vende no mundo. Exato. Né? Tem algumas marcas que eu dialogo e falo assim, Paulo, os gringos querem saber o que acontece de diferente no Iguatemi. Sim. Porque realmente a marca ali performa muito bem, né? Sim. O Iguatemi é um shopping muito bom. Então, a abertura da loja ali era muito esperada. Né? E aí você foi vendedora nesse período. Exato, Perfeito. E foi uma excelente escola, porque aí eu divido a Carolina Herrera em 3 etapas, onde eu fui vendedora. Perfeito. Então, eu tive todos os aspectos como vendedora, todos os desafios, né? Então, pude vivenciar tudo isso. Depois, eu me tornei gerente de loja. Perfeito. E aí, enfrentei todos os desafios como gerente. De qual gerente. loja você foi gerente? Eu fui gerente do Iguatemi, do JK e do Higienópolis. Perfeito. Rodou as 3 lojas principais de São Paulo. Isso. E depois, eu me tornei gerente de marca, que na Carolina Herrera é chamado de Brand Manager, né? Eu fui Brand Manager da Coach. Então, que foi um grande aprendizado. Então, Grupo Dorben, né? Exato. Perfeito. Eu escalonei, né? Então, foi um grande sucesso na minha carreira. Carol, tem uma coisa bem diferente das pessoas que trabalham no varejo. Sim. Você tinha uma carreira estruturada, consolidada e diferente das pessoas que começam no varejo e crescem no varejo, você fez uma migração para vendedora e a partir daí você escalou uma carreira dentro do varejo. Exato. Como foi isso para as pessoas que estavam ao seu redor primeiro? Assim, porque a gente sabe, trabalhar de sábado, domingo, feriado, nossa, mas ela foi para a loja, ela estava se dando tão bem na carreira, agora foi para a loja. Parece que é um downgrade, né? Quando a gente fala para o mercado. Como você sentiu e encarou isso? Tem que saber lidar mesmo com os comentários. Porque foi uma escolha. E é justamente isso, abrir mão de uma carreira que era consolidada e pagar o preço de uma escolha. Porque realmente eu paguei um preço. Enquanto eu estava ali atuando nas vendas, era sábado, domingo, feriado, e vendedor não tem horário. Então, é aquela coisa que você tem que realmente pagar o preço de estar ali para servir. Vendedor é servir. Então, vendedor é servir. Mas está aí o resultado. O resultado está na minha frente, gente. Então, assim, eu não me arrependo em nada. Mas, realmente, eu tive que lidar com isso e fechar os ouvidos para os comentários alheios. Perfeito. Então, saiu da Carolina Herrera como gerente de marca e aí foi para outro desafio. Exato, Na Carolina Herrera, eu aprendi tudo que eu sei hoje sobre o mercado do luxo. Então, todas as experiências sensoriais, como atender o cliente, como fazer um pacote, como deixar um VM de loja, o porquê do atendimento, né? Como você colocou na introdução, o cliente que ele procura um produto de luxo, ele está pagando por aquilo. Então, ele sabe que ele vai ter um atendimento diferenciado, porque isso tudo está inserido no preço. Então, quando ele vai comprar um produto de luxo, ele está buscando essa especialização, ele está buscando uma loja adequada para atendê-lo, ele está buscando tudo aquilo. Né? Ele não quer um atendimento comum, ele não quer um atendimento onde todo mundo faz assim. Não, ele quer realmente essa exclusividade. Tanto a exclusividade no atendimento, quanto muitas vezes a exclusividade no produto. Então, o mercado de luxo, ele tem sim que ser diferenciado. E lá eu pude aprender tudo isso. Pergunta importante. A gente está falando de exclusividade em todos os pontos da cadeia do mercado de luxo. Sim. Por isso que um produto custa 10 vezes mais que um produto que você encontra numa Magazine. Pela matéria-prima, pela história, autenticidade, né? E por todo esse trabalho que tem. Os nossos vendedores hoje, vendedores brasileiros, né, que trabalham no mercado, eles estão preparados para dar essa exclusividade para o cliente? Opinião. Com muito treinamento. Precisa focar em treinamento. Né? Por isso que o mercado de luxo hoje, ele funciona à base de treinamento. Não tem como ser diferente. Né? Todo mundo pergunta, você fez uma pergunta bem interessante, que todo mundo acha que ser vendedor é falta de opção.
Eu gosto muito de falar que ser vendedor é uma profissão. É uma profissão. É uma profissão. Então, assim, os nossos vendedores estão preparados? Dá para preparar, mas com muito treinamento. Então, assim, a marca que não forma e que não prepara, obviamente não vai dar esse tipo de atendimento para o seu cliente. Então, precisa focar em treinamento. Não tem como ser diferente disso. Segundo ponto. Então, assim, a gente tem uma loja do mercado de luxo, você teve 3 gerências de lojas, né? Diferentes, com diferentes... Por mais que o Iguatemi está muito próximo do JK, muda muito. Completamente, sim, né? Sim. O shopping é muito distinto. E Higienópolis, outro shopping extremamente distinto dos 3. Alguma dessas lojas você inaugurou? Da Carolina Herrera? Só do Iguatemi, porque foi a última que abriu no Brasil. As outras já existiam. E aí o Catarina. O Catarina, que daí também é um case de sucesso, mas aí num atendimento completamente diferenciado. Que aí foi muito interessante, porque tinha que manter o luxo, mas no formato Catarina. Então, assim, também foi uma experiência bem legal. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. As pessoas estavam prontas para trabalhar na Carolina Herrera? Um vendedor precisa entrar e fazer uma integração. Principalmente um vendedor que veio de uma marca premium que nunca trabalhou no mercado de luxo. Quando entra, precisa fazer o treinamento e uma integração. Não tem como ser diferente. Hoje eu vejo que dentro do varejo, a gente quer o modelo ideal de vendas, né? A gente quer um modelo ideal do vendedor, a gente trabalha para isso, né? A gente vai trabalhar para isso, perfeito. Só que a gente precisa fazer o como também. Exatamente. A gente precisa, pelo que você conta da tua história, e você mesmo ter sido vendedora e ter galgado as posições, de nunca ter trabalhado no varejo e ter hoje uma posição de executiva do varejo brasileiro, né, do mercado de luxo, é aprendizado. E aprendizado constante. E só para a gente finalizar, o ponto que você falou de profissão é muito forte. Porque nunca é opção para quem se dedica, para quem é treinado, para quem treina. Então, realmente vira uma profissão de muito sucesso também. Exato. E precisa entender, porque cada marca tem as suas particularidades, tem a sua essência. Então, não tem como você pegar a sua equipe comercial e não treinar. Porque senão você não vai conseguir passar para o cliente final, para o consumidor final, aquilo que você quer passar, né? Que é a essência da marca. Então, o treinamento é fundamental, né? Carolina Herrera te trouxe, então, uma bagagem... Uma bela bagagem. Do mercado de luxo. Do mercado de luxo. E como foi aplicar isso numa marca nacional? Aí foi o pulo do gato. Porque na Carolina Herrera, conheci a senhora Herrera, que foi muito legal. Tive a oportunidade de conhecê-la, estive com ela em 3 momentos. Isso é uma particularidade bem legal, porque quando ela veio para o Brasil, eu gosto de contar essa história, que eu fui como se fosse a Emily do Diabo Veste Prada. Nós recebemos ela aqui na loja do Cidade Jardim. Mas ela não foi a Meryl Streep, não. Não. Mas eu fui como se fosse a Emily. Aí a responsável do marketing me chamou e falou, Carol, você vai precisar ficar direcionando ela e falando quem são as clientes para ela poder cumprimentar e tal. Então eu fiquei atrás dela. Exato. Então foi uma experiência muito legal. E aí eu falava quem era cliente, aí ela ia, cumprimentava, recebia. Então foi uma experiência muito legal. Então eu estive com ela 3 vezes. E aí uma curiosidade sobre ela? Então, ela é uma pessoa muito elegante, óbvio, né? A marca diz isso. E uma curiosidade sobre ela, que quando ela esteve aqui, principalmente para esse evento, todo mundo queria fotografar, queria estar junto, queria tirar foto. E uma das coisas que ela pediu foi, guardem os celulares. Eu quero estar com vocês neste momento. E nessa era digital, onde está todo mundo, né, olhando para baixo, fotografando, filmando, ela falou, vamos viver um momento. Porque está todo mundo muito preocupado em filmar e fotografar, mas eu quero estar com vocês, olho no olho. Então, isso marcou, assim... Arrepia, né? Que é o que a gente busca hoje, tempo de qualidade. Exatamente. Então, isso que ela fez, assim, marcou muito. Eu acho ela muito elegante, assim. Eu nunca vi pessoalmente... Mas, assim, eu vejo ela e a marca é a personificação dela mesmo, né? É uma marca, pra mim, muito assertiva em personificação. Eu vejo, assim, quero ficar perto dela. Assim, a história dela, né? Ela começou com 40 anos, pensa. Então, uma mulher que começa a sua carreira, uma carreira de muito sucesso com 40 anos. Então, assim, é um exemplo que dá tempo de se reinventar, né? Muito legal. E aí, como trazer esse aprendizado? Porque, como eu também venho do mercado de luxo, Burberry, Coach... Você falou uma palavra-chave, você não é treinado, você é disciplinado. Exato.
7 passos. Se você me perguntar até hoje, os 12 componentes... Você vai saber falar, com certeza. Gabardine fica melhor com o tempo, tem aqui os compartimentos para a guerra. Canvas, né, a pele, tudo. Você aprende, conhecer o produto. Mas você aprende com amor. Não é só aprender assim uma apresentação, um slide, não. Você aprende no dia a dia. Como levar... E é uma característica, sim, do mercado de luxo. O mercado de luxo, principalmente o mercado de luxo internacional, ele trabalha muito bem o treinamento, porque ele sabe que ele tem que formar pessoas. Sim. E como foi trazer isso para uma marca nacional? Né? Uma marca que hoje é uma grande referência, né? Que está consolidando, a Patrícia está consolidando seus passos cada vez maiores, mas... Como foi agora transportar isso para o mercado nacional? Né? Isso foi proposital. Quando a Patrícia me conheceu, ela justamente queria... Ela já estava com esse projeto de expansão desenhado. Legal. E ela precisava crescer. E ela entendia que ela só ia conseguir crescer com os processos bem desenhados e com tudo muito bem organizado. Então, a ideia era trazer a organização do importado para a marca dela. Né? Então, foi mais fácil. E aí, quando eu a conheci, ela tinha, na época, 5 lojas, né? E a ideia do projeto era trazer essa organização. Então, foi construído. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu mapeei tudo que já existia, todos os processos. Aí, nós começamos a adaptar. Porque também, ela não queria perder a essência da marca. Né? Então, quando eu comecei esse projeto com a Patrícia, eu brincava muito com ela, que eu saí do importado para o exportado. Né, que foi muito o que aconteceu. Então, essa era o nosso meme particular, né, do importado para o exportado. Porque ela tinha esse objetivo de crescer, de ir para fora, porque ela já estava nesse movimento, mas sem perder a essência. Sem perder a essência, somos do Brasil, do bordado, né, da cultura dela mesmo, né, da essência de Minas, né, da fábrica em Uberlândia. Então, quando você vê um vestido dela, você sabe que é Patrícia Bonaldi. Exatamente. Né? Das características da marca, né, que são muito fortes. Quando né? Você vê Beyoncé usando, essa é um baita orgulho, né? É um baita orgulho. Então, foi uma trajetória muito legal. Participei com ela desse projeto, né, de expansão, de abrir todas as novas lojas, de criar esse processo de organização, de treinamento também, de formar as equipes, de trazer, né, o luxo, né, e todas essas... digamos assim, esse gesso do importado para o nacional, né? Mas com a cara da marca, né? Com um jeitinho Paty de ser. Né? Então, foi um projeto bem bacana, bem desafiador, mas foi bem bacana e foi um grande aprendizado, porque daí eu saí da frente de loja, que é o que fazia, né, muito na Carolina Herrera, e fui para os bastidores. Fui para a fábrica, fui conhecer o que era PCP, fui entender de produção, foi um outro aprendizado. Fui para o atacado, que na Carolina Herrera eu não fazia isso, então foi completamente diferente. Então, na Patibô, eu assumi o varejo, o atacado e o e-commerce. Então, foi uma outra trajetória. É muito bacana. O que eu mais gosto é de ver pessoas que não são conformadas, porque eu não sou. E eu acho que a gente atrai pessoas assim, né? E você realmente, você não tinha experiência para assumir tudo isso, mas você foi construindo essa experiência junto, trabalhando, porque são uma palavra-chave, na verdade, duas palavras: processos e treinamento. Né? Às vezes a gente acha que também é só treinar, não. Tem um processo, o processo vai fazer com que o treinamento aconteça. Sim. Então é muito bacana essa tua guinada na carreira, essa tua evolução, né? Sim. Tua evolução na carreira quando a gente pensa nesses passos. Sim. E da Patrícia Bonaldi foi encarar mais um desafio dentro do varejo brasileiro. Sim, que hoje eu estou no Gellers, né? E eu falo que são universos completamente diferentes, né? Então, a Carolina Herrera a gente pode colocar ali como uma marca de luxo, né? O importado. A Patibô como uma marca nacional que teve um super crescimento, né? Uma super expansão. E o Gellers é diferente de tudo isso. Né? É uma marca que comunica a moda, uma marca super cool, né? Que tem a sua essência. Então, eu pego um pouquinho do que eu aprendi nas outras duas e faço uma adaptação porque eu estou vivendo hoje. Né? Então, hoje lá eu cuido do varejo e do atacado. E aí eu faço adaptações, tudo que eu vivi na CH, tudo que eu vivi na Patibô, mas eu também preciso entender a essência de onde eu estou hoje e do que faz sentido. Né? E aí a gente vai aprendendo com todos os desafios. Quem é o cliente brasileiro que compra luxo hoje?
Quem é esse cliente que está entrando nas lojas? Quem é esse cliente que está entrando no site? Quem é esse cliente? Qual o perfil desse cliente hoje que compra as marcas como Carolina Herrera, como Patrícia Bonaldi e compra agora a Gallery? Quem é esse cliente, na sua opinião? Nossa, nós temos vários tipos desse cliente, né? A gente tem o cliente que sempre comprou, que está habituado a comprar essa marca, e tem um novo cliente. Então, o vendedor, ele precisa entender com quem ele está lidando, né? Que é aquele cliente que já está acostumado, que ele compra pela qualidade, pelo benefício, que é o cliente que, vamos supor, que já nasceu comprando. Então, ele foi acostumado a comprar um produto de qualidade. Perfeito. E cliente que já era desse mercado, que está acostumado com esse valor e vambora. Esse é o primeiro cliente. É isso. Perfeito. E tem o novo rico, né? E que é um cliente novo e que o vendedor precisa também saber vender para esse cliente. Então, a gente tem os dois formatos. Qual é a diferença desse novo cliente? Desse cliente que agora começa a comprar um produto de luxo, que agora começa a comprar um produto diferente? Qual é a estratégia para esse novo cliente? Nossa, completamente diferente. Completamente diferente. Por quê? Primeiro que você precisa saber tratar esse cliente, né? Para não desmerecer em nada. Saber como você vai falar sobre o preço, porque muitas vezes você pode, sem querer, acabar desmerecendo o cliente e não pode, né? O cliente, muitas vezes, que está entrando nesse mercado de luxo, ele não conhece muitas coisas. Então, muitas vezes, quando o vendedor vai explicar, ele passa ali o farol vermelho e não pode. Então, o vendedor, ele tem que ter muito discernimento para saber quem é o cliente que já estava acostumado a comprar o seu produto e quem é esse novo cliente. Porque, muitas vezes, na intenção de ajudar esse novo cliente, o vendedor passa um farol vermelho e aí dá uma gafe e acaba perdendo esse cliente, né? O que é bem complicado. Perfeito. E esse cliente hoje, você está no momento do varejo, que você começou ali com todo o vapor no físico, né? Sim. Onde a gente nem falava muito de venda digital, vamos ser sinceros, né? A gente, mudou muito. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Farfetch, né? De ser executivo da Farfetch, e mesmo eu entrando na Farfetch, eu fazia um trabalho mais offline na Farfetch, aí montei a equipe de personal shoppers, mas assim, dentro da Farfetch, eu fui entender que era possível vender uma bolsa de 30 mil reais. Porém, você ainda estava numa cadeira que foi físico, né? Até a Patrícia Bonaldi, aí teve pandemia. Quem é esse cliente agora que está comprando luxo? Agora, vamos pensar nessa parte digital. O que muda desse cliente? Você colocou um ponto importante. A pandemia mudou muita coisa. E a época que eu estava na Patibô foi justamente a época da pandemia e nós tivemos que aprender como lidar, como vender, como trabalhar na pandemia, né? Porque a cabeça do cliente mudou, a sensibilidade do cliente mudou. Era difícil você abordar um cliente e falar de venda no meio da pandemia. Como que você ia falar de compra numa situação que a gente não sabia o que ia acontecer? Né? Uma situação de calamidade, onde era até estranho você falar de, eu vou vender alguma coisa nesse momento, era super indelicado, né? Então, foi um grande aprendizado, né? Esse cliente mudou? Mudou. Esse cliente hoje ele tem mais consciência, né? Ele compra com mais sabedoria, mas o gostinho do consumo está ali, né? Isso não se perdeu, né? Então, hoje o vendedor ele precisa saber como se conectar com esse gostinho do consumo que está ali inserido em todo mundo. É como ele tivesse que resgatar. Nós vivenciamos recentemente a questão do Rio Grande do Sul. Quando isso aconteceu, trouxe um pouquinho o que nós vivemos na pandemia. Então, Perfeito. Deu aquela parada um pouquinho no varejo, houve aquele, né, temor, será que o cliente vai parar de comprar? Não, é só relembrar o cliente de coisas boas. Eu falo muito isso para a minha equipe comercial. Quando o cliente entra na loja, ele quer viver um universo completamente diferente. Gostei dessa frase, assim, é isso, ele quer viver um momento mágico. É isso, então assim, eu falo, não falem de notícias tristes, não fale o que está acontecendo no mundo que não vai agradar, porque claro que o vendedor ele tem que ter cultura, eu sempre falo isso para minha equipe, tem que estar informado. Ele não pode ser apático do que está acontecendo, não, ele tem que saber, tem que saber quem está ganhando no futebol para conversar com o marido, com o acompanhante, porque eu acho que isso distrai, é super importante. Tem que ter cultura, eu não consigo viajar, Google leva para qualquer lugar. Então tem que saber bons restaurantes, o que está acontecendo na sua cidade, indicar peças, né, de teatro, tem que saber, até para ter uma conversa ali com o cliente. Para ter um relacionamento genuíno, Exato. Né? Não um relacionamento só compra e venda. Exato, para, né, ter conversa e diálogo, isso é fundamental. Mas Peraí que eu fugi um pouquinho a linha de raciocínio. Não, você estava falando assim, do vendedor de não trazer assuntos ruins. Exato, né? A gente tentar manter uma atitude positiva. Exato. E ele não pode focar em coisas que o cliente não quer ouvir.
O cliente, ele entra na loja para viver um momento mágico. Então, cabe ao vendedor tirar ele do mundo. Muitas vezes a cliente ela vai comprar porque ela brigou com o marido e ela quer desestressar. A cliente entra na loja para comprar porque ela teve um problema no trabalho e ela quer realmente ali gastar 20 mil no cartão. Então, assim, o cliente ele tem... Eu gosto desse cliente que quer gastar 20 mil no cartão porque brigou eu quero com o chefe. Todas elas. Eu quero esse cliente agora. É isso. Então, eu falo, o vendedor ele tem que estar preparado para isso. Então, assim, e o cliente, ele tá mais consciente? Tá, mas o bichinho do consumo tá ali em todo mundo. Eu concordo com você. A gente chama esse cliente smart, né? O cliente, ele tá mais ferramentado. Sim. Aqui, ó, né? Então, é ele tem isso. Antes, o cliente não acreditava que o produto da Farfetch, por exemplo, chegava. Ele pesquisa preço. Então, assim, hoje o cliente ele já não tem mais essa barreira. Sim. Assim, ele tá ferramentado, ele já sabe assim, ó, vai chegar, aqui eu passo o meu cartão, não vai ser clonado, né? Se tudo der certo. Né? Mas assim, essa barreira a gente já tirou. Sim. Mas isso foi a nossa década passada, inteira. Sim. Né? Eu sofria. As clientes falavam pra mim, não, mas não é original, não vai chegar, não. E assim... Né? Mas hoje a gente não tem mais essa barreira. Segundo, eu falo do cliente smart. O cliente está mais consciente, sim. Sim. Sabe por quê? Esse cliente sabe... Eu vou falar um negócio que não deveria falar, mas vou falar, tá? Eu fui comprar uma câmera profissional para fazer o conteúdo de uma maneira muito mais legal, tal. Comprei a câmera no Brasil. Os acessórios da câmera, eles estavam muito caros no Brasil. E assim, para você ter uma câmera profissional, você gasta 30% do valor da câmera em acessórios para montar o teu setup. Eu comprei todos na AliExpress. Olha. Mas sabe por que eu comprei na AliExpress? Porque senão não ia viabilizar. E consegui comprar. Demorou um pouquinho mais, mas eu sei que chegou tudo bonitinho, tudo funciona. O ponto que eu quero dizer é o seguinte, o cliente está mais consciente. Ele vai sim. Se ele não tem uma urgência como eu, ele comprou ali. Se ele tem uma urgência, ele vai talvez pagar mais caro, mas a consciência dele, por quê? Tem programa de benefício, eu compro no cartão de crédito aqui, eu vou viajar, mas o preço já não muda tanto, mas aqui eu posso fazer isso, ou eu vou parcelar aqui no Brasil, então eu vou comprar minha bolsa aqui no Brasil, porque eu vou parcelar. Então, essa parte do cliente estar mais consciente existe, porém, o cliente quer experiência. Quer, exatamente. Carol, eu tenho um sinônimo de cliente, que era o cliente que a gente chamava na Farfetch de cliente Rivotril. O que acontecia? Explica esse cliente. Gente, essa cliente Rivotril é maravilhosa. Por quê? Não, gente, não é apologia nenhuma Rivotril. Não é isso, deixe tá? claro. Não, deixando muito claro. Mas vamos lá. A cliente de noite era muito comum, tá? Não era um caso ou dois. A cliente de noite, de madrugada, tinham compras altíssimas. Altíssimas de cliente. E eram canceladas no outro dia. E a gente começou a entender que as clientes de noite, eu brincava, é brincadeira mesmo. O cliente tomou um Rivotril, ficou feliz e foi comprar. Né? O cliente champanhe. Então, o cliente, ele quer essa experiência, né? A compra, ela é um desejo. A moda é um desejo, o luxo é um desejo e é uma realização pessoal e tá tudo ótimo. Tem gente que é esporte, tem gente que é comida, tem gente que é compra, tem gente que é carro. Perfeito, mas é a realização pessoal da pessoa. E o cliente hoje, ele sabe muitas vezes mais que o vendedor. Eu falo isso para a equipe comercial. Estuda, esteja preparada, porque o cliente ele tem mais informação do produto que o vendedor. Ele chega na loja com todas as informações, ele tem acesso a essa informação. Né? Então, é muito louco isso. A equipe comercial precisa estar preparada, né? E aí, vamos falar de preparação, né? Você vende um mercado, você atua no mercado com nível de exigência lá em cima. Sim. Né? Onde esse cliente sempre viajou, não é viaja. Exato. Sempre viajou. Essa cliente... Não, vamos falar de mulher agora, né? Essa cliente tem acesso hoje, na palma da mão. Sim. Tem. Todas as marcas estão entregando no Brasil. É muito louco. Você entra num site de uma marca internacional, já vem o Ship from Brazil, já está com o imposto calculado bonitinho. Sim. Ninguém tem mais estresse para... Antes só o que a Farfetch fazia, hoje todo mundo faz. Sim. Então, essa cliente viaja, essa cliente tem informação de moda, porque... Aí de você falar de moda para essa cliente, né? É a cliente que... Ela assim, é super antenada. Ela é super antenada. Mas tem alguma coisa que a gente precisa preparar a nossa equipe para trabalhar com essa cliente. O que é isso, na sua opinião? Qual que é o diferencial, né? Qual que é o diferencial? Como conectar com essa cliente que sabe tudo. Que sabe tudo, tá em todo lugar. Essa cliente que, né? Aí você fala, meu Deus, o luxo tá lá na frente. O que eu vou fazer de diferente? O que eu costumo dizer para minha equipe hoje, você olha e você fala, meu Deus, o mercado tá muito evoluído. Como é que eu vou conectar? O que eu vou fazer de diferente? O cliente, ele quer atenção.
O cliente precisa de atenção. Olha. Se você parar e olhar, existem vários processos. Tem a sacola logada, tem a aguinha, tem o cheirinho, tem tudo que você pode imaginar. A loja tá linda, maravilhosa, tá perfumada, tá tudo perfeito. Mas muitas vezes o cliente não tem a atenção devida. Às vezes o vendedor pode fazer um atendimento mecânico, não vamos dar nome de marcas, tá? Mas entra aí nos importados. Tem a diferença do atendimento. Eu sempre costumo dizer que pessoas é que fazem a diferença. Essa cliente poderosa, ela pode entrar numa super marca de luxo e ter todo o encantamento do luxo. Que é o processo ali desenhadinho. Desenho perfeito, com a maior alta tecnologia que o luxo pode oferecer. Mas muitas vezes falta aquela atenção. Que é ouvir é diferente de escutar, né? Ouvir todo mundo ouve, que é algo que o nosso ouvido, né, ele naturalmente escuta. O vendedor, ele vai ouvir, mas escutar é quando ele para se conectar com esse cliente, quando ele vai dar atenção. E muitas vezes o cliente não tem isso. Essa cliente hoje, muitas vezes, ela está carente de atenção. Voltando, ela entra na loja porque ela quer atenção, porque ela brigou com o marido, porque ela teve um desentendimento. Então, ela vai na loja, por quê? Porque ela quer atenção. Se esse vendedor aproveitar todas as ferramentas que o luxo oferece e usar da atenção para dar para esse cliente, ele vai ter o pulo do gato. Uau! A atenção faz toda a diferença. E eu arrepiei aqui, porque assim, uma coisa que eu falo muito hoje é como chamar a atenção do cliente, como driblar a barreira da desatenção. Sabe quantos segundos a gente presta atenção em um novo conteúdo? Tem aquela história dos 3 segundos? Não. Um estudo feito mostrou que a gente presta atenção por 28 segundos. Olha isso. Então vamos lá. Se a gente não tá com um papo bom aqui, a pessoa até vai começar a assistir, daqui a pouquinho ela some. E não é só sumir de dar o pause. A cabeça dela vai para outro lugar. E a gente tem quando um cliente entra na loja, a gente tem aqui, ó, o celular é o primeiro fator para ter desatenção. Porque às vezes é muito melhor a conversa que está aqui do que a vendedora está falando. Sim. Então hoje, o que eu falo em todos os nossos treinamentos, os nossos diálogos com as marcas é como driblar essa barreira da desatenção. Porque nós estamos desatentos. Sim. Né? A gente está com tanta tela. Tanta informação. É muita informação. A gente hoje é aguçado com sentidos sensoriais, visuais, auditivos. É muita coisa ao mesmo tempo. Né? E aí, passando agora da experiência da loja para a experiência no celular. Eu gosto muito de falar desse tema, porque é um tema que hoje, para mim, não é mais digital e físico, é uma coisa só. Né? É o cliente. Me conta um pouquinho agora como você trabalha com os times, né? Como você vem trabalhando com os times para conseguir isso, driblar essa barreira da desatenção e garantir que esse cliente seja bem impactado nos seus canais. Como trabalhar pelo celular, né? Porque hoje todo mundo trabalha pelo celular, todo mundo trabalha pelo WhatsApp. Sem querer, o WhatsApp se tornou uma ferramenta do varejo, né? E o que eu costumo dizer a mais forte já vista. A mais forte. Hoje, o varejo trabalha pelo WhatsApp. Então, como você vai mandar essa mensagem é que faz a diferença. Então, você precisa ouvir esse cliente, saber como você vai se comunicar. Então, nós temos aí ferramentas de CRM que fazem toda a diferença, mas é pegar a ferramenta e por trás da ferramenta tem a pessoa trabalhando. E é esse vendedor, como ele vai utilizar a ferramenta é que faz a diferença. Volto a repetir, pessoas fazem toda a diferença. É o como ele vai abordar, como ele vai estruturar essa mensagem, o que ele vai colocar, porque ele precisa prestar atenção quando o cliente está na loja, o que o cliente está falando, para na hora que ele for se conectar, ele precisa ter ali a mensagem que faça a diferença. Senão se torna apenas mais uma mensagem. E aí é mais uma mensagem que o cliente está recebendo, que muitas vezes vai passar desapercebido. E ele precisa colocar ali aquele chamariz, né? Para o cliente olhar e falar, uau, peraí, esse daqui prestou atenção. Ele ouviu o que eu estava falando, então esse eu vou responder. Então, o vendedor... Deixa eu tentar entender, foi bastante coisa bacana. Assim. O vendedor, ele é responsável para garantir, por mais que existam os processos, por mais que exista a ferramenta, o papel do vendedor é crucial para isso acontecer. Para amarrar tudo isso. Senão ele tem todas as ferramentas, mas se ele não conseguir amarrar tudo isso, não vai fluir. Ele até pode fazer uma venda, mas ele não atrela esse relacionamento que faz toda a diferença.
Faz toda a diferença. E aí você está falando que existe um abismo gigantesco entre venda e relacionamento. Total. Eu tenho um exemplo muito interessante, que eu estava olhando para a caneca agora, até lembrei dele. Que é caneca personalizada. Não, achei muito legal. Olha a minha. Todos os convidados. A minha. Parabéns, viu? Muitos parabéns. Olhei a minha aqui com o meu nome, achei sensacional, porque quando eu cheguei aqui, eu vi a minha caneca, eu achei isso muito legal e eu comentei e chamou a minha atenção. Então, isso é uma coisa que vocês se esmeraram para fazer isso. E isso traz um carinho. Né? Mostra, puxa vida, que bacana, teve um compromisso de se preocupar com o meu nome, de fazer uma caneca. E no mercado de luxo tem muito isso. Né? Tem o budget para presente para cliente, como vai presentear, isso tudo é muito controlado. E não vou dar nomes agora para não expor, mas enfim, vou contar a experiência, que é o que faz sentido. O que a gente gosta, contar a experiência que faz sentido. Exatamente. Uma das vendedoras me procurou e nós tínhamos lá uma verba para dar presente. Okay. E ela falou, Carol, essa cliente, ela comprou um gato, e era uma super cliente, que a gente chamava ela da louca das bolsas. Ela era fissurada. Gente, o mercado de luxo tem seus nomes dos clientes. Tem a cliente Rivotril, tem a louca das bolsas. Tem tudo que vocês imaginam, tá? E ela só comprava a bolsa Camel. Era impressionante, assim. Chegava, você podia avisar que ela ia comprar. Antes eu tinha uma cliente que só comprava verde, era a louca dos verdes. E ela era, assim, apaixonada por bolsas. E ela falou assim, Carol, ela comprou um gato. O gato é novo, eu tenho o nome do gato. Ela falou, vamos fazer uma caneca com a foto do gato. Eu falei, nossa, como é que eu vou conseguir aprovação disso? Mas assim, e vamos pensar uma coisa, uma caneca com a foto do gato não é uma coisa cara. Não, sim, mas não ia barrar, porque eles iam falar que coisa brega, a cliente não vai gostar. Cafona! Exato, a cliente tem tudo. Mas, gente, isso eu ouvi a cliente. E aí eu fui, mandei pro meu diretor, ele falou, bom, se você garante, ok. Você garante, você coloca teu... Ele brincava assim comigo, olha, se eu não for te buscar na prisão, tá tudo certo, vai me trazer resultado? Eu falava, pode deixar que eu garanto. Enfim, não preciso dizer que foi sensacional. Ela foi na loja, levou a caneca, levou o gato, comprou 7 bolsas com a caneca, o gato, uau, enfim. É um ROI, é um retorno de investimento altíssimo, hein? É sobre isso. Entendeu? Sobre isso. É sobre a cliente do gato, é sobre a caneca. Às vezes a gente acha, e eu acho que você tocou em pontos extremamente importantes. Não é sobre o quanto o cliente tem na conta. É sobre aquele momento que você olha para ele e dá atenção. Por quê? A marca podia dar uma bolsa para cliente. Poderia. Pelo perfil dela que você está falando, ela poderia dar um presente muito alto para cliente. Só que ela foi o quê? Onde toca o coração. Exatamente. Hoje, a marca que me manda ou fala do Peter é a marca que eu ouço primeiro. Então, é sobre isso. É esse relacionamento que o vendedor hoje precisa desenvolver. Porque eu falo que o cheirinho da loja hoje todo mundo tem, as lojas organizadas, o VM, mercado de luxo oferece isso. Né? As ferramentas, um bom CRM, mercado de luxo oferece isso. Mas ouvir o cliente, dar atenção e se conectar, isso é o pulo do gato. E olha, a gente está falando de uma pessoa com bastante experiência dentro do mercado de luxo, que passou por essa cadeira. Eu acho que é isso importante também. Você estava lá. Você fez eu fui isso. Vendedora. Eu conectei esse cliente. Você conectou esse cliente. E a gente pensa que hoje está mais fácil também. Assim, se a gente pensar assim, ó, vamos lá. Está mais fácil você ter uma ferramenta de CRM, né? No caso, a Gallery hoje usa Dito, né? Falo com meus parceiros da Dito aqui, porque é uma ferramenta que ajuda nesse processo. Né? Então, tem uma ferramenta de CRM. Você tem um processo ali para seguir. Então, a ferramenta antes que era muito, muito, muito cara, hoje já é acessível, você paga por mês. Exato, sim. Né? E aí você tem um processo para seguir. Onde está aí agora essa junção? O que é importante agora acontecer? Como assim? E explica assim, melhor. A gente já tem a ferramenta, hoje não é mais uma questão sobre ferramentas, né? O que falta acontecer ainda para as marcas irem para esse relacionamento? Porque ferramenta todo mundo quase tem já hoje, né? Você vai numa loja, você já vê que tem um ferramental ali, você recebe um PIN, você vai recebendo... Você recebe o WhatsApp de quase todas as lojas. Mas o que falta para esse pulo de gato que você falou? Aí eu entendo que é a customização diária, né? Cada gestor olhar para a sua loja, cada gestor, e fazer a customização diária. É olhar para a sua equipe e falar o que a gente vai fazer hoje com as ferramentas que a gente tem dentro de loja hoje. Né? Eu gosto de dividir o treinamento também em pílulas de sabedoria. Muito bom. Que é pegar o dia da loja e
traçar ali um plano de ação, pegar um produto, estudar sobre o produto, ver quem é que vai conectar, por que vai conectar esse cliente, porque a formação ela tem que ser diária, né? Ela pode ser trimestral, ela pode ser semestral, né? Falando aí de treinamentos. Então, a formação ela é constante. Então, não para, né? Não para. A gente entende varejo, a gente entende pessoas, a gente entende treinamento. Então, como é que esse vendedor ele vai saber se conectar com tudo isso? Formando. A gente contrata pessoas e forma. Se você não falar o que você quer, se o gestor não passar qual é a essência da marca, o que ele quer, ele não vai saber. Então, precisa falar. A comunicação é fundamental. E parece que é tão simples, mas não é. A comunicação é um dos nossos maiores desafios. Né? Hoje todo mundo comunica por aqui. Grupos de WhatsApp, eu mandei e-mail, né? Eu sempre falo isso para minhas equipes também. Mandou e-mail, colocou no grupo de WhatsApp, falou, liga, pergunta. E pergunta para a pessoa, você entendeu o que eu falei? Porque muitas vezes você acha que está comunicando e não está. A pessoa não está entendendo. Nível de atenção diferente, nível de aprendizado diferente. Cada um entende de um jeito. Então, assim, os gestores precisam se comunicar com as suas equipes e fazer com que todos entendam. E é aí que eu falo que entra formação e treinamento. É isso que faz a diferença. Formação e treinamento. Vamos falar agora sobre liderança. Sim. Você falou que a liderança precisa estar com a equipe, customizando ações, ferramentas. Papel da liderança para tudo isso acontecer. Faz todo sentido. Qual é, assim, agora tentando quantificar, o que é o papel da liderança para isso acontecer? É fundamental. Né? O gestor ele precisa estar ali na frente de loja, precisa fazer o acompanhamento diário e precisa ser participativo. Né? O gestor ele precisa participar dos processos, não só conhecer, como participar. Não adianta simplesmente delegar se não fizer junto. Né? O fazer junto faz toda a diferença. Olha, eu estou aqui com você. Eu estou aqui te entendendo, mas eu vou fazer com você. Eu vou pegar na sua mão e vou fazer junto. Isso, para mim, é o melhor modelo de liderança. Não é clichê. É o que faz resultado. É o melhor modelo. Né? Eu fiz isso, eu fui uma gerente assim, e eu acredito muito nisso. Né? Então, eu tenho uma equipe que trabalha nesse formato. Não tem como ser diferente. Né? Eu queria trazer aqui um ponto que eu acho muito importante, que é a tua própria carreira. Você contou pra gente. Né? Se você tivesse que dar sugestões, porque a gente não dá dica. Dica é uma coisinha rápida. A gente tá falando aqui sugestões e orientações, né? Porque você foi lá, fez, aconteceu, mudou de carreira e hoje trilha uma carreira de sucesso, sempre avançando. Se você tivesse que dar sugestões, orientações para quem hoje tá no varejo e quer realmente se entregar para a carreira, quais seriam essas sugestões e orientações? Primeiro, precisa estar super antenado no que está acontecendo, né? Conhecimento, leitura é fundamental. Eu sempre falo isso, né? Eu adoro ler. Nós estamos em junho já. Esse ano eu já li 22 livros. 22 livros. Adoro ler. Melhor do ano? O melhor que eu já li? Do ano. Nossa, calma. É difícil escolher, mas o melhor do ano. Tá, eu acho que foi o Mudança de Hábito. Mudança de hábito. Esse traz, assim, regras e processos, né? Então, mas não, eu gostei de vários, mas eu vou te dar um nome só porque você me pegou agora, tá? Porque teve vários, enfim. Mas adoro e sobre inteligência relacional, então leio muito sobre isso também, comportamento. Então, conselho, precisa estar antenado, precisa buscar informação, precisa saber o que acontece, precisa ser bastante flexível, né? Não adianta achar que tem razão, né? Então, precisa ser flexível e ouvir o outro. Então, ter empatia, isso também é fundamental. Você sabe que no outro episódio que a gente fez com a Viviane Castro, para quem não assistiu, assista o nosso episódio com a Vivi Castro, diretora da Vivara, ela falou a mesma coisa. Flexibilidade, não ter sempre a razão, não achar que tem sempre a razão. Muito engraçado, você fala a mesmíssima coisa nesse momento. Né? Essa assim, de não... Eu sei do varejo, eu nasci no varejo, eu chão de loja. Porque no varejo a gente encontra esse tipo de profissional. É muito comum. Assim, eu sou do chão de loja, eu aqui ó, no sangue. Não. Eu já fiz assim, vai dar certo, mas aqui não vai dar. Então, ok. E eu falo muito isso para minha equipe. Existe aquilo que a gente sabe e sabe fazer e fez e já deu certo. Perfeito. E existe aquilo que a empresa quer que faça.
Então, a gente sempre vai levantar a mão e falar, olha, eu gostaria de fazer assim. Tenho esse plano, já deu certo. É assim, todo mundo vai vestir a camisa e fazer aquilo que foi determinado. Então, assim, todo mundo tem a sua opinião, mas a gente precisa seguir os direcionamentos. Porque senão ficam várias opiniões. Então, também não funciona. As opiniões servem para serem dadas nas reuniões de debates. Que aí, hora de debater, todo mundo coloca lá a sua opinião. Fechamos um plano de ação, levou para a diretoria falou, vai ser assim, todo mundo veste a camisa. Aí acabou você não acha mais nada. A diretoria já decidiu, vamos vestir a camisa e vamos executar. Vamos em frente para executar. É sobre isso. Mas hoje, para estar no meio corporativo, precisa ser flexível. Precisa saber se relacionar. Inteligência relacional faz toda a diferença. Precisa, senão você não consegue. Você não consegue chegar, é verdade. Você não consegue chegar. Flexibilidade, inteligência relacional e buscar conhecimento. Tem que estar antenado. Isso se equipara com o nosso relacionamento com o cliente, não equipara? Bastante. Né? Porque você também tem que ser flexível com o cliente. Você tem que saber chegar, você tem que saber a hora de chegar. Precisa discernir ali na hora. E sem os dados para você não ficar no acho, também você vai... eu acho que combina com você. Não, a gente não acha nada. Eu entendo por conta disso. Ouvir, né? Acho que a gente falou tudo. Para cliente, a gente passa convicção, né? Para cliente, a gente passa convicção. Perfeito. Você sabe que você falou na abertura que a gente se conhece há pouco tempo, mas eu até falei isso pro meu esposo, né? O que me encantou na sua história foi a similaridade da nossa trajetória. Como você começou, como você cresceu. Então, desde quando eu conheci essa história, eu falei, não, gente, o Paulo é vendedor, né? Como eu falei, o Paulo é vendedor. Então, assim, isso é muito legal, né? Porque se conecta, né? Não tem como, né? Então, a similaridade da trajetória, assim, foi bem bacana. Então... Você sabe, teve um período da minha carreira que eu sempre fui multifunção. Assim, multifunção, eu brincava que eu era o Severino do mercado de luxo. Eu me dei esse nome. Precisa saber servir. Eu fazia tudo. Né? Teve um momento que eu estava fazendo tudo. Eu fazia produto, eu fazia marketing, eu fiz tudo. Assim, dentro de uma operação de varejo, eu fiz quase tudo. Né? E aí eu ficava muito incomodado com isso, né? Assim, uma hora eu comecei a ficar incomodado. E aí, no final do dia, eu falei, mas o que é meu papel? Quem sou eu? Não, sim, foi uma crise aí dos 30... Final dos 30 e poucos anos, não quero ficar falando de idade, mas foi uma crise que eu falei assim, mas calma aí, quem sou eu? Aí eu falei assim, o meu trabalho é servir. E aí vem o quê? O vendedor, ele serve o cliente. Ele precisa saber servir. E o vendedor orienta, independente do que está acontecendo. Assim, ele vai orientar aqui nesse momento, depois ele vai orientar nesse momento. E o papel de vender é vender ideias, é vender produtos, é vender principalmente sonhos. E eu entendi que meu papel era ser um grande vendedor do varejo. Então, hoje, o meu papel como vendedor está bonitinho na minha cabeça, está muito tranquilo. Se precisa fazer isso, eu faço. Se precisa fazer aquilo, eu faço. Óbvio, tem que ter direcionamento, tem que ter foco. Né? Hoje, o meu foco é trabalhar com vendedores e gerentes para conseguir levar o patamar aí do relacionamento com o personal shopper. Mas é isso, assim, quando a gente encontra também nosso papel, e o papel do vendedor é servir, aí a gente fica tranquilo, né? Consegue respirar. Sim. Carol, a gente está encerrando, está indo para uma delícia o papo, a gente está indo para a nossa finalização do nosso papo. Eu queria te fazer 2 perguntas para a gente finalizar. A primeira é, o que esperar do varejo em 2024? Eu sei que é uma pergunta difícil, não é daqui 2 anos, 3 anos, é esse ano. A gente está gravando hoje, aqui no dia 6 de junho, esse podcast ele vai no ar no finalzinho de junho, provavelmente, né? Então, a gente vai passar agora para o Dia dos Namorados, a gente está na expectativa do último evento do primeiro semestre. Tem liquidação, depois tem todo o Paz, Black Friday, enfim. O que esperar desse segundo semestre de 2024 no varejo brasileiro? É um ano desafiador, né? Mas é um ano que eu diria que nós estamos sobrevivendo. Sobrevivendo. É isso. Eu falo que o ano passado os impactos ainda foram menores, né, em relação a 22, então os impactos foram menores. Esse ano nós estamos sentindo mais. Mas o que eu diria para o próximo semestre? Acreditar no próximo semestre. Não dá para ficar apostando de forma negativa. Perfeito. Não tem como. Perfeito. Porque tudo começa aqui. Né? Então, assim, não tem como. Começa na nossa mente. Aquilo que você acredita, você vai trazer à existência. Então, assim, é um ano desafiador. Se você olhar o cenário político, olhar o cenário do mundo, então, a projeção pode ser negativa. Não.
vamos colocar uma projeção positiva, acreditar, continuar fazendo o trabalho bem feito, que dá para ter uma reversão. Então, a minha perspectiva sempre vai ser positiva. Todo mundo até que trabalha comigo fala isso. Você sempre acredita e vai sempre pro positivo. Eu prefiro ser assim, porque no final dá certo. Eu discuti com uma marca, e eu acho que esse tema é fundamental, porque assim, a gente não somos levianos em relação a dados e crescimento. Isso, não é isso. Só que eu falei, se você falar pro teu time inteiro que você vai vender menos que o ano passado, e tá afirmando isso, e falando que é culpa disso, como é que faz? Realmente o seu time vai vender menos que o ano passado. Não vai ter nenhum jeito. Exatamente. Você pode acontecer o que for, não vai ter nenhum jeito de você vender mais que o ano passado com a tua atitude. Exatamente. Se você tá fazendo um orçamento pessimista, faça o orçamento pessimista, porque você é um empresário. Guarde esse orçamento junto com o teu conselho, guarde assim, fala, esse é o plano A, B e C. O plano A é vender menos, o plano B é empatar, o plano C é ser maior. Faça o teu plano. Não é para você não fazer e ser leviano. Você vai saber onde cortar despesas, você vai saber onde tem que apertar, perfeito. Só que pro teu time comercial de venda, você não vai chegar e falar, galera, seguinte, nós vamos vender menos mesmo, porque tá horrível. Aí você vai fazer o quê? Vender menos ainda. Exatamente. Né? Mas gostei muito da tua resposta, foi bem pontual. E eu não vou dar números até por uma questão ética, mas falar de onde eu estou hoje, o primeiro semestre foi muito positivo. Então, assim, o que esperar do próximo semestre? Sabemos, é o que você falou, nós não podemos ser levianos, né? É um ano desafiador? É um ano desafiador. Todo mundo ficou esperando o inverno que não chegou. Que não chegou mais um ano, né? Não foi só isso. O verão também não chegou ano passado, que estava aquele clima horroroso. Exato, as situações climáticas, tudo acontecendo. Então, assim, o varejo, ele vem se reinventando, né? Pós-pandemia, tudo acontecendo. Então, não é fácil para a equipe comercial, mas a gente tem que continuar lutando. Né, e buscando estratégias. Então, assim, não dá para ser pessimista. Não dá. Não é uma opção. É isso, não é uma opção ser pessimista. Não é. E, pra gente finalizar, como você, como background de consultora de imagem, amante de moda, se tivesse uma peça do guarda-roupa que te representa, qual é a peça que te representa? Nossa, olha só. Pegadinha, hein? Uma peça que me representa... eu acho que um bom terninho. Um bom terninho por quê? Porque é uma roupa fácil de colocar, não precisa pensar muito. E, obviamente, eu usaria com tênis. Daria um twist aí para poder fazer esse terninho ficar uma coisa mais descolada. Você tá fácil, você tá arrumado, você vai para uma reunião, você põe uma camiseta por baixo, você tá mais cool. Usaria com tênis, porque eu amo tênis, faço coleção. E é sobre isso, um bom terninho. Carol, como as pessoas que querem se conectar com você, que querem falar de varejo com você, te acham? Eu tenho um Instagram. Agora eu preciso lembrar o nome do meu Instagram, né? Vamos lá. A gente coloca na descrição também, por favor, não tem problema. Mas eu vou pegar teu Instagram, porque ele tá na mão então aqui. Me ajuda aí. Eu vou passar o @, da Carol. Passa aí pra mim, gente, isso. meu Instagram parou de seguir pessoas. Então não é que eu não quis te seguir, tá, Carol? Meu Instagram parou de seguir apenas pessoas, tá? É mcarolmiragaia. Pronto. mcarolmiragaia, @mcarolmiragaia. Pronto. E o LinkedIn? Vamos olhar aqui. Carol Miragaia? Também, isso. Perfeito. Que eu acho que é Carol Miragaia ou Carolina Miragaia. A gente vai também colocar na descrição aqui do vídeo, do assim podcast. você me ajuda. Então vai estar na descrição como entrar em contato. Gente, se tem alguma pergunta para Carol, coloca aqui no comentário que a gente faz o link para Carol poder responder qualquer tipo de pergunta. E mais uma vez, Carol, foi uma delícia esse bate-papo. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, dividindo a tua experiência. Eu que agradeço, gostei bastante. Obrigada pela oportunidade. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Varejo On, o seu podcast de varejo e principalmente de vendas. A gente entende que vendas vai muito além de apenas passar o cartão, é se relacionar com o cliente. Esse podcast foi oferecido pelo Método Personal Shopper, o método que une tecnologia, capacitação e inteligência artificial para elevar o relacionamento do seu vendedor junto com o cliente. Quero que você curta esse episódio se você gostou. Mesmo se você assistiu um pouquinho, curta, faça um comentário, volta para assistir de novo, tem muita informação rica nesse episódio. E aguardo vocês nas nossas redes sociais, @Paulo_Conejeiro, LinkedIn, Paulo Conejeiro. Um beijo!